Boa noite a todos. Boa noite. Só dar um recado para os vereadores aqui, que o processo inteiro está à disposição a todos ali, viu? Se alguém quiser ler o processo, ele está à disposição ali na sala de reunião. E quem quiser alguma cópia, aí que requer. Bom? Invocando a proteção de Deus, instalada a presente sessão ordinária e determina a chamada dos vereadores presentes. 17ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura da Câmara Municipal de Dirce-Reis, São Paulo. Realizada em 9 de novembro de 2016. Osmair Minucci, presidente. Presente. Juarez Alcibiades da Silva, vice-presidente. Presente. João Dutra Ribeiro, primeiro secretário. Presente. Maércio Silva Guimarães, segundo secretário. Donizete Pereira da Silva. Carlos Regioli. Presente. Aparecida dos Reis Riz. Presente. José Guilherme de Souza Lima. Presente. Noé Alves de Almeida. Presente. Determina a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária da 4ª Legislatura, da 4ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, realizada em 26 de outubro de 2016. Aos 26 dias do mês de outubro de 2016, reuniu-se a Câmara Municipal de Dirce-Reis, em horário regimental, para a realização da 16ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura, com a presença dos seguintes senhores vereadores, sob a presidência do primeiro Osmair Minucci, Juarez Alcibiades da Silva, João Dutra Ribeiro, Maércio Silva Guimarães, Donizete Pereira da Silva, Carlos Regioli, José Guilherme de Souza Lima, Noel Alves de Almeida, Aparecida dos Reis Riz. Após a chamada dos vereadores presentes, onde foi constatado o quórum, o senhor presidente Osmair Minucci invoca a proteção de Deus e, em nome do povo de Dirce-Reis, dá por abertos os trabalhos. Na sequência, foi feita a leitura da ata da sessão anterior. Ato contínuo foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao expediente, onde foi feita a leitura do requerimento número 15/2016 do vereador Noel Alves de Almeida, que solicita a dispensa dos pareceres ao projeto de lei número 53/2016 do Executivo Municipal, em tramitação em regime de urgência. Projeto de lei número 53/2016 do Executivo Municipal, em tramitação em regime de urgência. Projeto de lei número 53/2016 do Executivo Municipal institui o Programa Municipal de Acolhimento Familiar Provisório de Crianças e Adolescentes, denominado Programa Municipal A Família Acolhedora, e dá outras providências. Inexistiu mais matéria para a leitura do expediente, o senhor presidente franqueou a palavra aos nobres edis para a leitura do expediente. O senhor presidente franqueou a palavra para os edis para comentários das matérias apresentadas. Como não houve manifestante, em seguida passou para a ordem do dia, onde foi enviados em discussões dos requerimentos número 15/2016 e os manifestantes as referidas proposituras foram colocadas em votação, sendo todas aprovadas por unanimidade. Ato contínuo não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente passou as explicações pessoais. Como não houve manifestante, também mais nada a ser tratado, o senhor presidente voltou a agradecer a proteção de Deus e deu por encerrados os trabalhos, que, para constar, foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e votada, receberá a assinatura do senhor presidente e primeiro secretário. Esteve presente a assessoria jurídica doutora Aline da Silva Melo, sala das sessões da Câmara Municipal de Dirce-Reis, plenário Antônio Alves Correia, em 26 de outubro de 2016. Osmair Minucci, presidente. João Dutra Ribeiro, primeiro secretário. A ata da sessão anterior está em votação. O que fosse pela sua aprovação, fique sentado. Os contrários, se levanta. Aprovado por unanimidade. Determina a leitura da matéria do expediente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Dirce-Reis, São Paulo. Referente ao processo número 01/2016, Euclides Escrivão Benino, portador do RG 3849187 SSP/SP e do CPF 327715418-15, brasileiro, casado, agricultor, residente domiciliado na Avenida Princesa Isabel 001 em Dirce-Reis, através do seu advogado procurador, que esta subscreve, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência e pelos autos do processo número 1/2016 apresentar a defesa acerca das contas municipais do exercício de 2011 em trâmite pelo Legislativo Municipal, o fazendo consoante ao que abaixo segue.
Preliminarmente, ressalta-se que as manifestações anteriores não trazem em seu bojo nenhum resquício de protelação relativo ao regular andamento do procedimento, haja vista que sempre estamos primando para que os atos praticados ocorram dentro da estrita legalidade e que até a presente data não está acontecendo no caso o que se analisa. O subscritor desta sempre questionou pela regularidade da causa do sacerdócio do mônus que lhe foi conferida, podendo ser tratado conforme consta o conteúdo do ofício número 39/2016, datado de 24 de outubro de 2016. Mas diante do ofício que foi enviado, defendendo-se irregularidades procedimentais ocorreram outrora, mais uma vez, o processo em discussão está nulo em pleno direito, porque está expresso que após o prazo acima, o processo será analisado pelas comissões e enviado ao plenário para julgamento. Ora, o senhor presidente, é necessário em que evento dessa natureza seja tratado com seriedade e com observância ao princípio da razoabilidade, porque as normas procedimentais devem ser obedecidas, desprezando a vontade pessoal política, pois o intuito da defesa tem como atrativo a finalização do processo. Verifica-se, portanto, que a defesa não está protelando ou enrolando o processo, ao contrário, é que se prima nesta oportunidade, ensinge no sentido de que a tramitação feito haja a devida segurança jurídica, cujos pilares da legalidade devem se amoldar em legislação correlata e, acima de tudo, obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, pede-se a anulação do processo desde que o nascedouro, porque não tantos vícios nele contido, que não seja capaz de atingir a finalidade perquirida. Mas se persistir o desiderato de levar tudo a ferro e fogo, certamente o judiciário será acionado, pois a Constituição Federal, no inciso 35º do artigo 5º, expõe que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Diante da defesa premissa para que Vossa Excelência possa verificar a existência das irregularidades e vícios no rito adotado, estão sendo apontados de forma minudente, não existe alicerce para sedimentar procedimento na forma como está sendo realizado. Vejamos, o inciso 2º do artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Dirce Reis preceitua-se que, artigo 91, as contas do prefeito prestadas anualmente são julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, considerando-se julgada nos termos em conclusão desse parecer, se não houver deliberação dentro deste prazo. Nesse compasso está situado o lapso crucial do Legislativo de Dirce Reis, pois, ao invés de obedecer o preceito esculpido na Lei Orgânica Municipal, mesmo tendo conhecimento do parecer favorável à aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sem que defesa fosse efetuada, baixou-se o Decreto Legislativo número 1/2013, que, devido à irregularidade insanável, de imediato foi suspenso por decisão judicial. Está explícito na decisão do juiz da vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Jales. Posto isso, defere-se a tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão do Decreto Legislativo número 1/2013, editado pela mesa da Câmara Municipal de Dirce Reis, que rejeitou as contas da Prefeitura Municipal de Dirce Reis relativas ao exercício de 2011. A decisão judicial é clara no sentido de suspender o Decreto Legislativo número 1/2013, porém Vossa Excelência, quiça, não entendendo o conteúdo da referida decisão, revogou o decreto, levando-se em consideração a decisão judicial, portanto, totalmente diferente ao que fora decidido. Nesse particular, a partir do momento em que o Decreto Legislativo número 1/2013 foi suspenso, obviamente, as contas da Prefeitura Municipal de Jaci
encontravam aprovadas, pois, consoante ao inciso 2º do artigo 91 da Lei Orgânica do município de Dirce Reis, anteriormente citado, já havia transcorrido o prazo de 60 dias nos termos da Carta Municipal. Mas as incoerências pertinentes ao tema não pararam somente nesse patamar. Em 1º de agosto de 2016, o juiz da vara do Juizado Civil Criminal da Comarca de Jales proferiu sentença cujo resumo final consiste no seguinte: posto isso, julga-se procedente o pedido para declarar o nulo o decreto legislativo número 1/2013 e, consequentemente, determinar a realização de outro julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Dirce Reis relativo aos exercícios 2011, com obediência ao devido processo legal. Como pode ser observado, a decisão que anulou o decreto legislativo número 1/2013 é taxativa no sentido de que outro julgamento a ser realizado deve obedecer ao devido processo legal. Aliás, para esclarecimentos, o devido processo legal é o princípio que garante todo o direito de um processo com todas as etapas previstas em lei e dotada das garantias constitucionais. Caso não haja respeito a esse princípio, o processo torna-se nulo. Considerado o mais importante dos princípios constitucionais e de que deveriam todos os demais tal princípio, encontra-se na Carta Política Brasileira de 1988, no artigo 5º, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A importância do princípio do devido processo legal é tamanha que, além de estar presente na esmagadora maioria das constituições dos países soberanos, figura ainda na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O devido processo legal se desenvolveu a partir do sistema jurídico inglês, cujas raízes não são diferentes do ordenamento brasileiro. Em suas origens remontam a Magna Carta de João sem Terra de 1215 e ao Estado Oficial de Western, também conhecido como Lei de Eduardo III ou Lei Inglesa de 1354. O princípio, ou seja, o direito da terra garantia aos cidadãos o direito a um justo processo legal. Mais tarde, várias constituições dos estados norte-americanos, pré-constituição americana de 1787, traíram também o conceito de que hoje em dia evoluiu para que o processo ou devido processo legal. Com essas definições acerca do devido processo legal, em momento algum não se admite que a autoridade competente no exercício de funções burle a norma cogente, cuja a desobediência, não obstante a se tratar de julgamento político, é passível do ato praticado ser nulo de pleno direito, pois também a sentença proferida pelo juiz da vara do Juizado Pessoal Civil Criminal da Comarca de Jales transitou em julgado, e ao dar o cumprimento à decisão judicial, novamente veio à tona a irregularidade procedimental nos moldes como o tratamento do procedimento. Com as declarações de nulidade do decreto legislativo número 1/2013, as contas da Prefeitura Municipal de Dirce Reis voltaram ao estado quanto antes, porque, se tratando de um ato nulo, renasce forma primitiva para julgamento, como se tivessem sido recebidas do Tribunal de Contas naquela data, salvo a existência de lapso preconial. Tenazamente a vigência do requerimento do regimento interno do Legislativo, mormente no que se encontra inserido no capítulo 2º da seção 1ª, artigo 187, busque 189, que disciplina o julgamento das contas do Executivo Municipal. Vejamos. Capítulo 2º, seção do julgamento das contas, artigo 187, recebimento o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Independente da leitura em plenário, o presidente encaminhará o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para apresentar o pronunciamento
acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Artigo 188. O projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de Finanças e Orçamento sobre a prestação de contas será submetido a uma única discussão e votação, sendo vetada a apresentação de emendas, o projeto assegurado aos vereadores. Amplo debate sobre a matéria. Artigo 189. Se a deliberação do plenário for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, o decreto legislativo fará acompanhar dos motivos da discordância. Artigo 189. Nas sessões em que devam discutir as contas do município, a ordem do dia será destinada exclusivamente à matéria. Parágrafo único. O parecer do Tribunal de Contas será rejeitado se receber votação de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, independente da leitura em plenário, o presidente encaminhará o processo à Comissão de Finanças e Orçamento e terá 20 dias para apresentar o seu pronunciamento acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Observa-se que o recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, o caminho a seguir é o encaminhamento à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 20 dias para externar seu posicionamento com a elaboração do projeto, decreto legislativo, pela rejeição ou pela aprovação. No entanto, o regimento interno da Câmara Municipal de Edir Reis, bem como a lei orgânica do município, não estão sendo respeitadas, porque foi criado um rito por conta da própria, cujo fator demonstra que as normas norteiam o direcionamento dos trabalhos camarários, foram rasgados pelo presidente da edilidade. Veja como está totalmente distorcida a tramitação do procedimento de julgamento das contas, pois conforme está explícito na convocação, na data do dia 29 de setembro de 2016, cujo objetivo se refere a tratar dos assuntos referentes às contas da Prefeitura Municipal de Edir Reis, relativas ao exercício de 2011, onde os membros da Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Justiça e Redação deverão tomar conhecimento dos fatos e, após os trâmites legais, seja efetuado um novo julgamento. Senhor Presidente, esse procedimento de Vossa Excelência não está escrito em nenhuma norma que rege os trabalhos do Legislativo, porque nos termos do artigo 187 do Regimento Interno da Casa, independente de leitura do processo das contas, deve ser encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento. Em momento algum, a Comissão de Justiça e Redação faz parte desse contexto. Nos modos como iniciou o procedimento de julgamento das contas, mais uma vez, está nulo de pleno direito, pois está sendo utilizado regras que não amoldam aos instrumentais da Câmara Municipal. Portanto, nessa diapação é necessário que haja adequação dos trabalhos ao rito procedimental para que não tenhamos problemas futuros. Mas sem o devido respaldo, a Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram e apresentaram parecer no sentido da reprovação das contas de 2011, cuja discussão gerou em torno dos fatos que não consta de voto do relator e nem tampouco do parecer da Corte de Contas. Se não bastasse a nulidade insanável anteriormente mencionada, o defendente foi intimado para apresentar defesa do procedimento instaurado e, mais uma vez, o regimento interno foi jogado no lixo, pois adotaram uma sistemática que inexiste nos anais da Câmara Municipal. No dia 10 de outubro de 2016, o defendente recebeu o ofício número 37/2016, comunicado para apresentar defesa nos seguintes termos: em face da entrega do relatório das comissões, comunico Vossa Senhoria que tem o prazo de 15 dias para apresentar a defesa que julgar necessária, bem como o rol de testemunhas antes da elaboração do decreto. Conforme amplamente demonstrado, o devido processo legal não se realiza de acordo com a vontade da presidência do Legislativo, pois o dito reiteradas vezes: o regimento interno deve ser obedecido, caso contrário,
pairam dúvidas acerca dos transtornos que irão ocorrer. Senhor Presidente, com todo o respeito e admiração pelo exercício do cargo que exerce no Legislativo Municipal, destaca-se que o parecer exarado pelas comissões de Justiça, Redação e Finanças, o orçamento não existem no mundo jurídico, mesmo porque falta adequação em norma que lhe ampara no âmbito da Câmara Municipal. Agora, para intimar o defendente, apresentação de defesa e arrolar testemunhos antes da realização do decreto. Com todas as vênias, mas para o ato está sendo praticado, o resquício de nulidade, porque a lei orgânica não autoriza procedimento dessa natureza e nem tampouco o regimento interno do Legislativo. Conforme ressaltado anteriormente, o artigo 187 do regimento interno é taxativo de que a Comissão de Finanças e Orçamento é quem pronunciará acerca das contas municipais e fará acompanhar o decreto legislativo, opinando pela aprovação ou rejeição. Depois desse pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, o caminho é o julgamento pelo plenário, cuja defesa poderá ser feita oralmente e, portanto, não querendo ser enfadonho na Câmara Municipal de Dirce Reis, está existindo inovação procedimental para julgar as contas da Prefeitura Municipal. É necessário que se observe que a oportunidade para efetuar a defesa diante do devido processo legal é anterior ao envio das contas à Comissão de Finanças e Orçamento, e que no momento em quem pronunciar já possui elementos relativos ao contraditório. Quando a Comissão de Finanças e Orçamento elabora o projeto de decreto legislativo, não há mais possibilidade de defesa arrolar testemunhas, porque está sendo examinado a prova exclusivamente material. Portanto, a adoção procedimental nessa oportunidade, o ato praticado é ineficaz para todos os aspectos. Com essas considerações preliminares, na ausência da obediência da lei orgânica do município ao regimento interno da Câmara Municipal, o devido processo legal não possui suporte para lhe alicerçar, devendo, portanto, ser anulado, desde que nascedouro, pois, caso contrário, o judiciário será acionado sem sombra de dúvidas. Se ultrapassada as preliminares de nulidades aduzidas, que se admite apenas no argumento mérito às contas da Prefeitura Municipal de Dirce Reis relativa ao exercício de 2011 de responsabilidade do defendente, não há como parecer emanado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo seja rejeitado pelo Legislativo Municipal. Nesta oportunidade, o defendente está apresentando um relato daquilo que os especialistas do Tribunal de Contas analisaram, e é devido à pequenez das irregularidades, entendeu que não havia como considerar como rejeitadas as contas da Prefeitura Municipal de Dirce Reis relativas ao exercício de 2011. Assim entendeu a Corte das Contas, porque diante do contexto que foi levado ao crivo para ser analisado, o parecer favorável consignou o quê? Ementa municípios de Dirce Reis, contas do exercício de 2011, aplicação do ensino. 26.18, investimento no magistério com recurso do Fundeb, 100%. Recursos do Fundeb utilizados em 2011, 66,44%. Déficit orçamentário, 0,19, no valor de R$ 14.818,42. Transferência para a Câmara Municipal, 4,76%. Despesas com o pessoal, 37,33%. Aplicação na saúde, 19,22%. Precatórios inexistentes. Encargos sociais regular, subsídio dos agentes políticos regular. Parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Como pode ser observado, as contas da Prefeitura Municipal de Dirce foram aprovadas com recomendações, constando do voto do relator as seguintes: proceder estudos visando o aprimoramento dos planos orçamentários, especialmente do cumprimento da legislação
orientações desta Corte no que envolve a sua formulação e execução, bem como limitando a abertura de créditos adicionais. Proceder levantamento da necessidade de eventual ampliação da oferta de vagas nas escolas públicas de sua rede. Cumprir a legislação pertinente à gestão dos recursos vinculados ao ensino, especialmente no tocante às despesas válidas, à sua manutenção e valorização. Eliminar eventuais inconsistências nos registros em geral, bem como o atendimento às instruções e recomendações da Igreja Corte. Implantar um efetivo sistema de controle interno. Proceder à abertura de termos contratuais para análise de execução de contratos de número 48/2011, 20/2009 e além de 16/99 em adiantamentos. Verifique-se, portanto, que a administração financeira de Dirceu durante o exercício de 2011 deu atendimento aos principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliados pela Corte e contas consideradas regulares. A aplicação dos recursos na manutenção do desenvolvimento do ensino geral com recursos próprios, impostos e também na valorização dos profissionais do magistério com recursos do Fundeb recebidos no período superaram ao mínimo constitucional. As receitas do Fundeb foram integralmente empregadas. Ainda quanto às áreas constitucionalmente protegidas, observa que foi superada a meta mínima também da aplicação de recursos na saúde. Sobre a execução orçamentária, observa-se um ligeiro déficit de 0,19%, significando dizer que a receita orçamentária do período foi inferior às despesas, e montamente de R$ 14.818,42. Esse percentual, no entanto, por si não é elevado, mormente levando-se em consideração o saldo financeiro que ficou consignado no exercício. O questionamento nesse sentido não há respaldo pertinente, porque em momento algum houve algo que pudesse comprovar má gestão do dinheiro público, uma vez que todos os demais itens foram cumpridos. As transferências financeiras ao Legislativo situaram-se dentro da limitação imposta pela Constituição Federal de 88, portanto, na análise da Corte de Contas, as regularidades se fazem presente. Veja como a administração por parte do defendente foi decisiva no âmbito geral, pois além da remuneração dos agentes políticos se encontrar regular, o índice de despesas com o pessoal comportou-se dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo fator demonstra lisura na execução dos atos procedimentais. Ao despeito das considerações positivas no âmbito da administração do defendente, levamos-nos ao entendimento de que, nesse grupo de apontamentos, ainda apresenta alguma relevância, são insuficientes para ensejar a rejeição de contas. De outra banda, é preciso dizer que a lei orçamentária é um sistema complexo, interligado à LDO e ao PPA, com vistas à aplicação dos recursos públicos na busca de determinadas metas fiscais e sociais, esta expressando as políticas públicas empregadas, e as expectativas da comunidade devem ser analisadas no âmbito de cada situação concreta. A distribuição dos recursos públicos através da LOA antes foi planejada pelo próprio Executivo, contudo sob a aprovação do Legislativo e da própria sociedade, na medida da realização das audiências públicas para a sua discussão, demonstra a lisura do ato praticado. Portanto, a execução do orçamento em face da aplicação dos recursos públicos, que também está sujeita a controle externo e social, ocorreram de forma harmônica diante do planejamento inicial. Nesta inteira, à exceção dos princípios e as regras constitucionais pertinentes, pode dizer que as normas de caráter orçamentário, que se mostram as mais importantes no âmbito da administração pública, tendo em vista que elas norteiam a obtenção e destinação dos recursos arrecadados em cada exercício, a regularidade
se faz presente à espécie. Abertura de créditos adicionais até o limite de 20% da receita inicial, devidamente autorizada por lei, não descaracterizar o programa estabelecido, uma vez que a utilização se limitou à projeção inflacionária. Também as deficiências na formulação da peça orçamentária, bem como na sua execução, foram corrigidas ao longo do tempo, razão pela qual os setores envolvidos se pegou aos indicativos de natureza econômica, cujas as tendências de crescimento da receita tributária, não decorrentes da necessidade de investimentos e o atendimento das políticas públicas estabelecidas. Destaca-se por oportuno, no que tange à qualidade das despesas, como vista ao controle operacional, observa-se que no sistema IASPNET, alimentado pela Prefeitura Municipal, a indicação de que o seu número de habitantes alcançou 1.689, 410 na zona rural, sendo discriminados os indivíduos na faixa etária entre os 14 anos, ou seja, aqueles que de idade escolar, junto ao ensino fundamental, em total de 293. Nesse contexto, ainda conforme registros, o número de alunos obrigatórios no ensino infantil e fundamental alcançou 99 matriculados na rede municipal, somando-se outros 172 na rede estadual, total de 217. Além disso, há apenas uma escola municipal e outra estadual, cujo fator indica que existe atenção para melhoria nesse setor. Mas para que dúvidas não pairem naquela oportunidade, possa ter ocorrido deficiência na oferta regular de vagas na rede de ensino municipal, considerando o acolhimento da população da área rural, mas em momento algum ocorreu falta de sala de aulas para atendimento do ensino infantil e fundamental. Constitucionalmente, os setores protegidos, saúde e educação, o administrador sempre esteve atento, uma vez que efetuou despesas em conformidade com o completo desenvolvimento e manutenção desses setores. As questões relativas à eliminação de inconsistência nos registros em geral, bem como o atendimento às instruções e recomendações da Egrégia Corte de Contas, por rigor não houve indicação de prejuízos ao controle externo, portanto, restou comprovada a estrita legalidade. Considerando que as falhas gerais indicadas pela inspeção em momento algum causou prejuízo ao erário, por serem passíveis de relevação e de correção, bastando para tanto a realização de um planejamento para que o administrador municipal possa cumpri-las. Quanto à execução contratual dos termos de número 48/2011, 20/2009 e aditamentos, além de 16/09, aditamentos em matéria deve ser avaliada e analisada em apartado, não sendo objeto de julgamento em sede de contas municipais. Mas esses indicativos, conforme está sendo comprovado nesta oportunidade, além de outros, foram devidamente justificados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, motivo pela qual foi apreciado de forma específica no voto do relator. Verifica-se, portanto, que não obstante o imprestável, o parecer das comissões que opinaram pela rejeição em contrariedade ao que foi ressaltado pela Corte de Contas, com todas as vênias, não se serve para aniquilar ou melindrar uma administração que sempre esteve pautada pelo interesse dos munícipes. Enfim, estamos diante de uma situação onde o julgamento exclusivamente político procura a todo custo modificar o parecer emanado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual foi proferido por especialistas do ramo, não tendo encontrado requisito para a rejeição das contas. Nos dias atuais, quando se fala em administração pública, sempre vem à tona atos de corrupção, desmando, desvio de dinheiro público, além de outros fatores que causam espanto em todo o território nacional, inclusive recentemente o escândalo da Petrobras, apontado
apontando bilhões de reais que foram desviados visando interesses particulares encontrados à administração do defendente. Relativo ao exercício de 2011, onde o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer no sentido da aprovação, mas o Legislativo está baseando em questiúnculas para desconsiderá-las. E nesse exato momento que vemos o Legislativo Municipal de Direito fazer questionamento a algo que se encontra devidamente justificado, sem contudo observar de todo ângulo que, se análise as contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2011 não encontrarmos quaisquer requisitos de prejuízos ao erário, conduta dolosa, desonestidade, enriquecimento ilícito ou de má-fé do defendente. Aliás, é importante destacar que os relatórios das contas relativos ao exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Dirceu Reis foram encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Jales, que, não tendo encontrado irregularidade ou ato de improbidade administrativa, foi arquivada. Face ao exposto, tudo mais que as consta conta requer de Vossa Excelência que sejam consideradas aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Dirceu Reis ao teor do disposto no inciso 2º do artigo 91 da Lei Orgânica do Município. Se rejeitada a hipótese, seja anulado o procedimento deste nascedouro, uma vez que não está adequada ao que se encontra incumprido no capítulo 2º da seção 1ª do artigo 187, 189 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Dirceu Reis, caso ultrapassado esse entendimento. Seja acolhido integralmente o parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Dirceu Reis relativos ao exercício de 2011, uma vez que os conselheiros não encontraram elementos que pudessem ensejar a rejeição. Decidindo nesse sentido, Vossa Excelência poderá sentir-se convicta de estar cumprindo corretamente o honroso mister de distribuir a costumeira justiça. De Fernandópolis para Dirceu Reis, São Paulo, em 31 de outubro de 2016. Aparecido Carlos Santana, advogado, OAB 65084. Mensagem número 57/2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, em cumprimento ao que dispõe o artigo 22 da Lei Federal número 4.320/64, estamos enviando à douta Casa de Leis o projeto de lei orçamentário deste município para o exercício de 2017. Tal orçamento foi baseado nas regras estabelecidas no Plano Plurianual dos Investimentos, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, na Lei Federal número 4.320/64, bem como todas as alterações de estrutura orçamentária previstas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional. É uma peça planejada dentro da realidade de todas as atividades desenvolvidas pela municipalidade, distribuída dentro de seus diversos setores, obedecido todos os preceitos da Lei Complementar número 101/2000, conhecida como a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, onde sem dúvida nenhuma obrigatoriedade de zelar e aplicar os recursos financeiros no município de acordo com a legislação. Fica muito mais difícil. Procuramos sempre atender às necessidades de nossa população, principalmente aquela mais sofrida. O ponto principal da Lei de Responsabilidade Fiscal é o princípio da economicidade, ou seja, o município não poderá gastar mais do que arrecada. Ao analisarmos a situação do município hoje através de nossos balancetes mensais, vemos que este princípio foi por nós perseguido e alcançamos o objetivo. Contentes com o nosso desempenho à frente do poder, à frente de nosso município, estimamos a nossa arrecadação e fixamos nossas despesas através deste projeto orçamentário que agora analisamos. Baseado nos números obtidos no balancete das receitas e despesas do município no mês de julho do corrente ano, estimamos que a receita e fixamos as despesas do município em R$ 14.810.000 para a administração direta e indireta do município, incluídos seus fundos.
As receitas serão obtidas através das cobranças de impostos, taxas e principalmente a transferência das esferas do governo estadual e federal, bem como de participação dos municípios, impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços, e também os convênios que forem e outros que serão firmados com esta Prefeitura Municipal. Nossa receita tributária, que se refere à arrecadação do IPTU, INSS, ITBI, Imposto Retido na Fonte, e taxas, foi estimada em R$ 252.200, contribuições emitidas em R$ 520.480 e de R$ 1.004.805. Orçamentária, a receita patrimonial de que o aluguel de máquinas e caminhões, principalmente no atendimento pela aplicação no mercado financeiro e outros, foi estimados em R$ 1.513.920. Receita de serviço como valor estimado em R$ 5.000. As transferências correntes, que corresponde à maior parte dos recursos, foram estimados em R$ 12.710.165, sendo deste montante R$ 2.116.200 são deduções para a formação do Fundeb, advindas da dedução sobre as receitas do FPM, ICMS, ITR, IPVA, IPI, exportação das transferências financeiras da LC 87/96 e para as outras receitas correntes, estimando o montante de R$ 22.195, correspondente a multas e juros de mora, indenizações e restituições de receitas da dívida ativa, receita de cemitério e outras. Todas essas receitas mencionadas que perfazem um montante de R$ 13.912.565, correspondente às receitas correntes do município. Já as receitas de capital totalizaram um montante de R$ 897.435, representada pelas transferências de capital correspondente ao convênio firmado com o Estado para a construção da creche escola. A distribuição do valor fixado para as despesas foi feita a nível de órgãos, unidades orçamentárias e unidades executoras. São assim apresentadas por órgão: Poder Legislativo com valor fixado em R$ 655 mil, Poder Executivo com valor fixado em R$ 11.210.000, Autarquia Municipal de Previdência com valor fixado em R$ 2.945.000, por unidade orçamentária e unidade executora. Ao Legislativo, composto por apenas uma unidade orçamentária, foi destinado a quantia de R$ 655 mil, que engloba as atividades do Corpo Legislativo do município e do setor administrativo da Câmara Municipal. O Poder Executivo, a distribuição por unidade orçamentária e a unidade executora ficou assim definida. Unidade orçamentária, Gabinete do Prefeito com valor fixado em R$ 829.115.000, sendo composta pelas unidades executoras, Gabinete do Prefeito com valor executora, Fundo Social Solidariedade com valor fixado em R$ 32 mil, com as ações desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade, unidade executora, chefia de gabinete e assessoria jurídica, onde são desenvolvidas ações a nível de apoio à administração com valor fixado em R$ 323.825. Unidade executora, Fundo Municipal da Infância e Juventude, com atividades desenvolvidas pelo Conselho da Infância e Juventude, com valor fixado em R$ 57.600. E por fim, unidade executora do Conselho Tutelar, com valor fixado em R$ 95 mil com as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar. Unidade orçamentária, Departamento Municipal de Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, com valor fixado em R$ 225.065, sendo composto pelas unidades executoras, setor de Comércio, Agricultura, Meio Ambiente
com o valor de R$ 223.065 e pela unidade executora do Fundo Municipal de Meio Ambiente com valor de R$ 2.000. Aqui são desenvolvidas as ações a nível de agricultura e meio ambiente. A unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, o valor fixado em R$ 740.255, composta pelas unidades executoras de administração, licitações e recursos humanos, com valor fixado com esta unidade em R$ 562.020, onde são desenvolvidas ações de apoio à administração nos termos também na unidade executora, seção de almoxerifado, com valor fixado em R$ 138.685, onde serão também desenvolvidas as atividades de apoio à administração a nível de controle de guarda e bens e produtos. E por fim, nos termos desta unidade orçamentária, a unidade executora junto ao serviço militar, com valor fixado em R$ 39.550, onde são desenvolvidas as ações que possibilitaram as condições para o alistamento militar dos nossos jovens. Unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Finanças, com valor fixado em R$ 600.290.000, sendo composta também por uma única unidade executora com a denominação de Contabilidade, Tributação e Finanças. Aqui são desenvolvidas ações do apoio à administração financeira com o registro da contabilização das receitas e despesas, arrecadação de tributos, amortização das dívidas, prestação de contas, atendimento aos órgãos de controle de tribunais e de contas do Poder Legislativo e também pagamento de precatórios apresentados. Unidade orçamentária, Secretaria Municipal de Educação, com valor fixado em R$ 3.233.440, composta pelas unidades executora, ensino fundamental, com valor fixado em R$ 551.280, onde são desenvolvidas ações voltadas ao ensino fundamental, incluindo o transporte de alunos deste nível. Unidade executora ensino médio, com valor fixado em R$ 247.390, com as ações voltadas à manutenção do transporte escolar do ensino médio e superior de nosso município. Unidade executora ensino superior, com valor fixado em R$ 120.000, destinado exclusivamente ao pagamento de bolsas de estudo. Unidade executora setor de merenda escolar, com valor fixado em R$ 319.110, voltado à manutenção das atividades do fornecimento da merenda escolar. Unidade executora setor de cultura, lazer e esporte, com valor fixado em R$ 167.610, onde são desenvolvidas ações de difusão, cultura, compreendendo a biblioteca municipal, o desporto comunitário composto do nosso município. Unidade executora ensino infantil, com valor fixado em R$ 1.373.550 no nosso município, onde serão desenvolvidas ações da pré-escola municipal e da creche municipal, que nesse exercício em questão consta o orçamento e o término da construção da creche-escola mediante repasse de recursos do governo estadual. E por fim, a unidade executora Fundeb, com valor fixado em R$ 454.500, onde serão desenvolvidas as ações da pré-escola municipal e da creche municipal, pagas com recurso do Fundeb. Unidade orçamentária, Fundo Municipal de Assistência Social, com valor fixado em R$ 569.480, composta pela unidade executora setor de assistência e promoção social, onde serão desenvolvidas ações de assistência e promoção social, bem como execução de projetos específicos em conjunto com outras esferas de governo. Unidade orçamentária, Secretaria Municipal da Saúde, com valor fixado em R$ 3.245.045, composto pelas unidades executoras do setor de saúde geral, com valor fixado em R$ 2.474.715, onde são desenvolvidas as ações de saúde geral.
Unidade executora setor de vigilância sanitária, com valor fixado em R$ 42.410. Unidade executora setor de vigilância epidemiológica, com valor fixado em R$ 107.975. Unidade orçamentária Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, com valor fixado em R$ 1.757.310, composto pelas unidades executoras. Seção de obras e serviços com valor fixado em R$ 520.740, onde são desenvolvidas ações de infraestrutura, unidade executora, setor de conservação de estradas e vias públicas, com valor fixado em R$ 495.640. São desenvolvidas as ações de manutenção e conservação zeladora, com valor fixado em R$ 530.230. E por fim, a unidade executora setor de transporte e manutenção de frota, com valor fixado em R$ 210.700, onde são executadas as atividades de transporte de trabalhadores. Unidade orçamentária Fundo Municipal de Direitos do Idoso, destinado a promover melhor qualidade de vida aos integrantes da terceira idade, com valor fixado em R$ 10.000. Unidade orçamentária Autarquia Municipal de Previdência, com valor fixado em R$ 2.945.000, composta por apenas uma unidade executora, onde são desenvolvidas ações a nível de Previdência Municipal. Objetivando contribuir com o processo de discussão e de proposta orçamentária, passamos a apresentar os seguintes indicadores da situação econômica e financeira de nosso município. A dívida fundada. A dívida fundada corresponde aos compromissos assumidos com os pagamentos a longo prazo, não tendo nada a constar. Precatórios. Houve apresentação de 2 precatórios no valor de R$ 57.670,54, conforme mapa de precatórios relativo ao período requisitorial, de 2/7/2015 a 1/7/2016. Contudo, desse montante, há um precatório no valor de R$ 24.388,30, tendo o credor Rosa Sandra Cacerta, de natureza alimentar, ordem 1/2017, processo número 0042303/2016.26015, em desfavor do Instituto de Previdência Municipal de Dirce Reis, que, embora conste do mapa de precatórios deste município, o débito pertence ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, que for informado indevidamente para o DPRE, Direito do Exercício de Precatórios de Cálculos. Informamos que esse equívoco já foi devidamente informado ao juiz da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, mediante petição ajuntada ao processo eletrônico correspondente na data de 27/7/2016, processo número 007.916-76 2004.826.0053, sendo assim, para efeito de inclusão no orçamento para o exercício de 2017, no valor considerado foi feito de R$ 33.282,24, correspondente ao precatório 2/2017. Disponibilidade financeira. Ao fechamento do mês de setembro de 2016, as disponibilidades financeiras do nosso município foram da ordem de R$ 10.945.513,36, composta pela administração consolidada, ou seja, Prefeitura, Câmara e autarquias. As disponibilidades financeiras da administração direta, Prefeitura e Câmara, somaram um montante de R$ 919.742,65, e da administração indireta, representada pelo Instituto de Previdência Municipal, o montante de R$ 10.025.770,71. Para chegarmos a esses números, fizemos
um estudo detalhado das atividades de todos os setores da nossa Prefeitura, em conformidade com a LDO, que dirigirá os rumos a serem seguidos no exercício, bem como a realização de audiência pública com a participação dos representantes dos diversos setores da sociedade. Por fim, esperando que esse projeto permita a discussão democrática entre o Executivo e o Legislativo, que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2017, razão pela qual acreditamos em seu acolhimento por unanimidade por esta Casa de Leis. Certo de contar com a vossa preciosa atenção, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Roberto Carlos Visonar, Prefeito Municipal. Na ordem. 54, não? Terminou aqui. Requerimento número 16/2016. Senhor Presidente, requer ouvido o plenário que seja solicitado a tramitação em regime de urgência o projeto de lei número 55/2016 do Executivo Municipal, conforme o artigo 126 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Requeiro ainda que sejam dispensados os pareceres das comissões competentes ao referido projeto, conforme determina o artigo 47 do Regimento Interno desta Casa de Leis. Justificativa. O projeto de lei número 55/2016 renova o convênio com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, com a finalidade da manutenção e instalação do terceiro GP da Polícia Militar de Dirce Reis, 05/2016. Abrir crédito suplementar. Sala das Sessões da Câmara Municipal, Ademilson da Justiça Puro, plenário Antônio Alves Correia, em 9 de novembro de 2016. José Guilherme de Souza Lima, vereador. Dirce Reis, São Paulo, em 7 de novembro de 2016. Mensagem número 58/2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresento a apreciação dessa colenda Casa de Leis, o incluso projeto de lei número 55/2016. A matéria em pauta trata da autorização ao Executivo Municipal para firmar convênio com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo para realizar sem ônus os encargos, cessão de uso do imóvel urbano cadastrado no Patrimônio Municipal sobre o número 111.029, com área construída de 123 metros e 48 metros quadrados, localizada na Rua Carlos Gomes, número 2174, neste município de Dirce Reis, São Paulo, destinada à manutenção da instalação do terceiro GP da Polícia Militar de Dirce Reis. Solicitamos de Vossa Excelência, no entanto, pela urgência dessas providências regimentais, que se fizerem necessárias no sentido da convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal, para que a referida propositura seja discutida e votada em regime de urgência consoante permitido pela LOM. Sem mais para o presente, vale-me do oportuno para reiterar aos dignos membros desta edilidade meu testemunho de réu apreço e consideração. Respeitosamente, Roberto Carlos Visonar, Prefeito Municipal, Sua Excelência Osmair Minucci, Presidente da Câmara Municipal de Dirce Reis. Dirce Reis, em 7 de novembro de 2016. Mensagem número 59/2016. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresento a apreciação desta colenda Casa de Leis, o incluso projeto de lei número 56/2016. A matéria em pauta trata da autorização ao Executivo Municipal para abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.700, destinado ao remanejamento de dotação orçamentária. Solicitamos de Vossa Excelência, no entanto, pela urgência das providências regimentais, que se fizerem necessárias no sentido da convocação de sessão extraordinária da Câmara Municipal, para que a referida propositura seja discutida e votada em regime de urgência, consoante permitido pela LOM. Sem mais para o presente, vale-me do oportuno para reiterar aos dignos membros desta edilidade meu testemunho de respeito, consideração e real apreço. Respeitosamente, Roberto Carlos Visonar, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Osmair Minucci,
presidente da Câmara Municipal de Dirce Reis, São Paulo. Indicação número 3/2016. José Guilherme de Souza Lima, vereador, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, indica ao Executivo Municipal a implantação do Vale Alimentação para os servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas do município de Dirce Reis. Devido aos diversos questionamentos efetuados pelos inativos deste município com relação ao não pagamento do benefício do Vale Alimentação por parte da municipalidade, quando em outros municípios essas vantagens paga, é que vejo a necessidade da indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Dirce Reis, plenário Antônio Alves Correia, em 9 de novembro de 2016, José Guilherme de Souza Lima, vereador. Estou encaminhando o projeto de lei número 54/2016 do Executivo Municipal, que intima ou rejeita e ficha as despesas do município de Dirce Reis, estando de São Paulo, para o exercício financeiro de 2017 para as comissões competentes para que, dentro do prazo legais, emitam seus pareceres. A palavra está franqueada aos senhores vereadores sobre o apresentado do expediente o requerimento 16/2016 do Executivo do projeto número 55/2016 e o 56/2016. A indicação número 03/2016. Vamos passar à ordem do dia. Está em discussão o requerimento número 16/2016 do vereador José Guilherme de Souza Lima, que solicita a dispensa dos pareceres aos projetos de lei número 55/2016 do Executivo Municipal. E a palavra franqueada aos senhores vereadores. Está em votação o requerimento número 16/2016, o que for pela sua aprovação fique sentado, os contrários se levantam. Aprovado pela unanimidade. Está em discussão o projeto de lei número 55/2016 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, para fins de cessão de uso de imóvel urbano e da outras providências. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Está em votação o projeto de lei número 55/2016. Os que forem pela sua aprovação fiquem sentados, contrários se levantam. Aprovado pelo unanimidade. Está em votação o projeto número 56/2016. Está em discussão o projeto de lei número 56/2016 do Executivo Municipal, que disponha sobre abrir um crédito suplementar, e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Está em votação o projeto número 56/2016. Os que forem pela sua aprovação fiquem sentados, contrários se levantam. Aprovado pela unanimidade. Está em discussão a indicação número 03/2016 do vereador José Guilherme de Souza Lima, que indica ao Executivo Municipal a implantação do Vale Alimentação aos servidores municipais aposentados e pensionistas do município de Dirce Reis. E a palavra franqueada aos senhores vereadores. Está em votação a indicação número 03/2016. O que for pela sua aprovação fique sentados, contrários se levantam. Aprovado. Não existindo mais matéria para a ordem do dia, vamos passar à explicação pessoais. E a palavra franqueada aos senhores vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos visitantes, boa noite a todos. Bom, quero falar um pouco desse processo das contas do CRID de 2011, né? Esse processo já foi uma vez, já foi encaminhado, e aí o Tribunal de Contas mandou
as contas tudo em ordem, né? Foi tudo favorável, teve quatro ressalvas. Bom, eu acho assim, do meu ponto de vista, que até foi mandado, inclusive o promotor mandou nós cancelar esse projeto, né? Nós cancelamos esse projeto, não existindo mais, mas agora está encaminhando de novo. Por quê? 4 ressalvas, eu acho que todos os prefeitos teve que ressalvar. Inclusive o senhor prefeito agora deve ressalvar algumas ressalvinhas aqui também. Aí não vamos supor, se o Tribunal de Contas, por que se for uma causa grave, por que ele não reprovou essas contas? Que ressalva, eu tenho certeza que o seu prefeito, ele fez o comparecer dele. Deve ter feito. E agora, vamos supor, nós aprovou as contas do seu prefeito também, que teve várias ressalvas. Teve várias ressalvas aí. Aí nós estamos aí, mais um ano, está se passando, está terminando o ano, vamos mais uma administração. E aí? Quem vai sofrer agora? Vamos supor, vamos mais uma derrota para o nosso município. E eu acho isso aí, nós deveríamos ter zerado, juntar todos os vereadores, trabalhar unidos com o prefeito, buscar lá, brigar com o prefeito, não, assim, caçar, vamos supor, entendeu? Caçando dessas contas. Isso nem existe. O Tribunal de Contas já aprovou, o promotor deu por encerrado, mandando de novo. Eu acho que para mim está errado, não é? O seu prefeito também teve várias ressalvas, foi aprovado. Eu acho que está fazendo meio vista grossa. Por que não caçou, não apoiou do seu prefeito também? Porque eu acho assim, no meu ponto de vista de trabalhar, eu sou honesto. Que se for uma bala para um, é bala para outro também. Se for tirar, vamos tirar também. Se for para cansar, não tem que caçar os dois. Porque esse também teve. Então, eu acho, na minha opinião, tá aí a todos os vereadores que pense bem, 4 mais 4 anos, seu prefeito está para trabalhar, nós temos que trabalhar junto. Eu acho que nós temos que unir. Igual uma vez que o nosso vereador Carlinhos Regioli falou, o Veracruz é unido, trabalha unidos. Eu acho que se nós for fazer uma versão desse, se nós todos unidos agora em diante, se vamos trabalhar com o seu prefeito, eu falo que o nosso município vamos para frente sim. Essas minhas palavras, muito obrigado a todos. A palavra franqueada ao senhor vereador. Gostaria de cumprimentar primeiramente o senhor presidente, os demais vereadores, todos vocês estão presentes nessa sessão, nessa Casa de Lei hoje. E gostaria de dizer ao senhor presidente que essa leitura de hoje, esse processo de hoje, avisar vocês também, visitante, que é a defesa do advogado Santana, né? Doutor Aparecido Carlos Santana. E eu não entendi esse... Deixa eu ver aqui, senhor presidente. Tem uma parte que fala assim, aliás, importante desse... Eu não estou enxergando. Ele fala assim, ó. Município de Dircês foram acompanhadas aos Ministérios Públicos da Camarga de Jales que não têm encontrado irregularidade ao ato de improbidade administrativa, foi arquivado. Então, e o projeto veio na minha mão também, veio por incompleto. Eu peguei ele inteiro porque eu fiz o pedido para o senhor, né, para o advogado, porque veio até o 12, apesar que foi lido hoje ele por inteiro. Eu acho que nós, vereadores, teria que ter antes o projeto inteiro na mão. E isso também está levando a ser como se fosse uma perseguição política, porque se for para levantar as contas dele, vão levantar desde o começo desse mandato, porque todas elas em ressalva, e o ano que vem vai vir com muito mais. Então, se é para dar derrubada, vão derrubar a casa toda, né? Vou começar a levantar no prefeito. E pede uma análise. Se tem sujeira nessas contas, vão pedir uma análise, analisar, contratar uma análise, fazer uma análise, levantar, porque se o Tribunal de Contas, o Ministério Público, está dando favorável, eu creio que não tem aonde a gente fazer, né, julgar, né, apesar que a Câmara tem o poder, fica a decisão de cada um de vocês. Essas são o meu esclarecimento, meu muito obrigado a todos vocês. Fala franqueado, senhor vereador. Senhor presidente,
presidente, nobres colegas vereadores, quero aqui cumprimentar todos que estão presentes. Todos os dois vereadores que falaram aqui, eles têm sua razão, só que é o seguinte, na época que foi reformado o centro comunitário, e a gente não está avaliando só o prefeito, só da conta em 2011 não, porque quando foi feita a reforma do centro comunitário, eu acho que o tribunal deveria ter procurado os vereadores, porque disse que tinha uma churrasqueira, ninguém sabe onde está a churrasqueira até hoje. E outra, não, a reforma também que foi feita lá, que foi gasto, se não me engano foi 60 mil, começa a chover lá, enche o centro comunitário de água. Então acho assim, nós não estamos avaliando o prefeito só pelas contas de 2011. Eu acho assim, tem uma praça que foi feita, foi muito mal feita, foi gastado não sei quantos mil, 60 mil, está na justiça. Tá como o campo de bote cultural. está parado lá, né? Não sei o que aconteceu também. Aquela iluminação lá, o senhor prefeito teve que ir no Ministério Público. Agora a senhora falou, eu não, faz favor. Eu fiquei quietinho, então a senhora faz favor. Tem direito de ir lá visitar o centro cultural, lá para você ver o como que chove dentro. Então usou o seu tempo. Então acho assim, gente, a gente não está aqui, fala assim que é muito pouco. Foram caçar um prefeito aqui por causa de uma bota ortopédica. Então acho assim, passado não. É desde 2011, então a senhora falando de passado, inclusive a senhora sabe, né? Certo? Então é o seguinte, foi caçado um prefeito aqui que deu uma bota ortopédica para uma pessoa deficiente. Muito pouco? Não, a gente não está perseguição política. E outra, saiu uma lei agora, a senhora sabe, em agosto, que a Câmara tem decisão para isso, que ela pode analisar. No passado se torna uma perseguição. Cidinha, cada um usou o seu tempo. Na próxima sessão você responde. Então é o seguinte, gente, a gente não está aqui com perseguição política. Eu acho assim, se o tribunal relatou com... tudo bem, a hora que vinha as contas do prefeito, agora sim, teve muita coisa grave nesse ano comunitário, sim, porque aquela reforma lá, inclusive, que foi resto da Coab ali que pegaram. Então, eu acho assim, eu não estou aqui criticando você ou qualquer um dos vereadores, entendeu? Então, eu acho assim, gente, porque se os vereadores, na época, o Tribunal de Contas, você veio e fiscalizou, tudo bem, mas será que eles fiscalizaram? Não estou falando. Então, não, tudo bem, você pede uma perícia, manda aí, vocês têm direito de defesa. Nós estamos num país democrático, tem direito de defesa. Ninguém está falando que você não tem direito de defesa. Então, eu acho assim, a gente não está analisando só o prefeito, só aquelas contas de 2011. Você sabe que a administração tem vários problemas do passado. São essas minhas considerações, muito obrigado. A palavra é do senhor vereador. Não subia não. Boa noite a todos. Pessoal, eu não vou falar, eu vou ler. No decorrer do exercício do exame, a Origem empenhou em favor da empresa Ponte e Vilas Serviços Contábeis Limitada o montante de 36 mil, conforme folha 106 anexa. Contudo, ao analisarmos as peças de documentos contábeis da municipalidade, verificamos a inexistência de balanços, estudos, pareceres, relatórios ou qualquer outros documentos elaborados pela contratada. Consignamos que a Prefeitura dispõe de contador e ocupantes de cargos efetivos, o qual assina e elabora toda a documentação acerca de serviços contábeis. Pelo exposto data, a ausência de documentos comprobatórios, não restou comprovada a efetivação do prestado de serviço contratado. Destacamos que a matéria já foi reportada no relatório das contas do exercício de 2010 e que foi determinada pelo conselheiro relator a adoção de providências a fim de sanear tal irregularidade, conforme relatório do item do número 5 deste relatório. Eu acho que isso daqui já basta. Nesse processo foi falado de uma churrasqueira. Entre aspas, a churrasqueira. Só que entre essas churrasqueiras são R$ 2.500 que ela foi usada uma única vez. No dia 17 de setembro de 2011, no qual, na semana seguinte, ela foi arrancada. O prefeito teve o final de 2011 para fazer a sua churrasqueira de volta, sem ônus à prefeitura. Deveria ter chamado a empresa que fez esse serviço e feito ela de novo. Teve 2012 inteiro
infelizmente não fez. São pequenas coisas? São. Só que se for passar por cima de pequenas coisas toda vez, até onde vai parar? São essas minhas considerações. Muito obrigado. A palavra franqueada, senhores vereadores. Não existindo mais manifestante e também não havendo mais nada a ser tratado, volto a agradecer a proteção de Deus e declaro encerrada a presente sessão, informando a todos que voltaremos a reunir ordinariamente no dia 23 de novembro de 2016. Deus abençoe a todos.